Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial, e no vídeo de hoje nós vamos ver um povo da antiguidade do Oriente, os Moabitas. Esse povo que tem sua história contada na Bíblia, eles que são descendentes de Ló e que fundaram um reino que foi um grande rival dos hebreus. Tem muita coisa interessante para a gente ver hoje. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida aí na videoteca do Zelota. Me sigam também lá no meu Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados e também participar das enquetes para escolher esses especiais. Também tem o Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal, na nossa área de membros. É o acampamento do Zelota, então vocês podem fazer parte e ajudar aqui também o canal, clicando no botão azul que tem embaixo da tela ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos para a história dos Moabitas. Bom pessoal, Moab era o nome de um antigo reino que ficava na região do Levante, né? Essa região ficava naquela área entre a Ásia e o Oriente. E esse reino ficava localizado onde hoje é a Jordânia, né? Essa Jordânia que já habitaram vários reinos, já vimos alguns deles aqui, né? Como os Edomitas e os Nabateus, e voltarei a citá-los aqui neste vídeo. E a região que eles viviam era ao longo da costa do leste do Mar Morto. Bom, o reino de Moab teve a sua existência registrada na Estela de Messa. Eu vou mencionar um pouco mais sobre ela no final do vídeo. E também na Torá, né, considerada uma Bíblia dos Hebreus, né? E na Bíblia também, né, no Velho Testamento, no livro dos Reis, por exemplo, menciona uma história que era uma vitória dos Moabitas sobre um filho de nome desconhecido do rei Onri, né, que era um rei de Israel. E essa história é contada como isso lá no livro dos Reis, né? Não sei se é Onri ou Onri que pronuncia, mas enfim. Bom, a capital do reino de Moab chamava-se Dibon, e hoje é uma cidade que se chama Dirban, na província de Madaba, lá na Jordânia. O nome Moab em hebraico, em árabe e também em outras línguas de origem semita, também existe a possibilidade deles terem sido não povo semita, significa pai. Ou também pode ser interpretado como desejável, no sentido de desejável relacionado à terra. Esse reino foi fundado por volta do século 12 a.C. e durou até 400 a.C., né? Mais propriamente o povo, né? Até porque a gente vai ter períodos aí de cativeiros, etc. Bom, eu vou contar tudo isso aí neste vídeo. Bom, agora vamos ver a origem desse povo, que é totalmente contada ali na Torá, né? Ou no caso na Bíblia, no livro Gênesis. Depois que quiser conferir melhor, é só dar uma chegada lá na Bíblia, no capítulo 19, versículos 30 a 38 aí do livro Gênesis. O povo moabita surgiu através de um método nada ortodoxo, né, que foi promovido pela filha mais velha de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Então, para quem conhece essa história bíblica, o Ló ele foi viver em Sodoma, onde lá teve o ataque, né, que Sodoma foi destruída, e ele foi salvo lá por dois anjos com a família dele, né? Então, ao saírem da cidade, os anjos disseram que eles deixassem a cidade, Ló, a esposa e as filhas, e que ninguém olhasse para trás. Então a esposa de Ló desobedeceu, curiosa, foi olhar para trás e se transformou em uma estátua de sal. Então o Ló acabou seguindo o seu caminho com as suas filhas até encontrar um lugar para viver. Essa história até se assemelha um pouco com o que eu contei lá atrás no vídeo sobre a história da Trácia, né, com a origem do Orfeu, né, esse personagem que vai ser coaptado pelos gregos e introduzido dentro da mitologia grega, mas é um personagem de origem trácia,
que tem essa mesma história quando ele vai salvar a amada dele, Eurídice, né, que estava vivendo ali no inferno de Hades, né, Hades permitiu que ela saísse, mas que ela não, ninguém olhasse para trás, senão alguma coisa de ruim aconteceria e ela acaba se transformando num estado. Bem, coisa bem parecida. Bom, e aí o Ló, ele vai tentar viver em outras cidades e não consegue, ele chega até ir tentar morar em Zoar. Mas aí, como ele não consegue viver em nenhuma cidade, ele vai buscar um refúgio nas montanhas. E nas montanhas ele vai viver em uma caverna com as filhas dele. Bom, então aí que veio a situação, né? A filha mais velha de Ló, conversando com a filha mais nova, ela disse que o Ló só tinha elas, né? Então ele não tinha um filho, né? No caso, elas não tinham um irmão. Então, para manter a linhagem de Ló viva, no caso a linhagem de Abraão, elas precisavam engravidar do próprio pai. Então seria, como eu disse, uma situação nada ortodoxa. Então a mais velha resolveu embriagar o Ló para deitar-se com ele. E depois a filha mais nova faria a mesma coisa. Então as duas filhas de Ló engravidaram dele. E a filha mais velha teve um filho que se chamava Moabe, né, que é o personagem que vai dar origem a este povo. E a filha mais nova deu origem ao Ben-Ami, que é o patriarca do povo de Amon, que é um povo que também viveu próximo ali dos Moabitas e dos outros povos que vamos ver nesse vídeo, que também já vimos em alguns vídeos anteriores. Bom, essa história também explica por que os Moabitas têm um parentesco com os hebreus, né? Já que o Abraão é o patriarca do povo de Israel. Mas, bom, não explica a hostilidade que os Moabitas tinham pelos hebreus, que a gente vai ver em constantes batalhas aqui neste vídeo. Bom, com relação ao reino de Moabe, bom, os Moabitas eles se desenvolveram no sudeste da Transjordânia, onde possivelmente Ló foi viver depois da destruição de Sodoma. Bom, depois que os Moabitas se tornaram mais fortes, eles começaram a expandir seu território. E eles enfrentaram um povo chamado de Emeus. Eles derrotaram os Emeus e foram viver no território deles. E esse território ia da região onde fica o rio Zered, e é um rio que deságua lá no Mar Morto, e até a extremidade sul, que ia até as planícies. E essas planícies passaram a ser chamadas de planícies de Moabe. E essas planícies se estendiam até o nordeste do Mar Morto. Bom, aí tivemos a chegada dos israelitas, né, as tribos de Israel, e vão passar a viver também nessa região. E aí chega o Seom, que era um rei amorreu, né, que era um rei de uma dessas 12 tribos de Israel. E ele vai tomar o território de Moabe, onde ficava a parte norte de Arnon. Então com isso Moabe vai ter o seu território reduzido, ficando ali só entre a parte de Zered até Arnon. Durante o início do período dos juízes, nós vamos ter mais umas mudanças. Os Moabitas, que na época eram reinados por Eglon, eles invadiram Canaã. E lá em Canaã eles tomaram a cidade de Jericó, que é a cidade conhecida como a cidade das palmeiras. E eles oprimiram o povo de Israel por um período de 18 anos. E aí no fim desse período, o Eude, que era um benjamita, o benjamita no caso era uma daquelas 12 tribos de Israel, que foi fundada por Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó e Raquel. Então o Eude ele eliminou o rei Eglon dentro do próprio palácio dele. Então ele livrou o povo israelita dessa opressão dos Moabitas e também expulsa eles daquela região. Durante um período conhecido como período da fome na Palestina, eis que surge um outro personagem, que era o Elimeleque. Ele era um cidadão de Belém. Então ele resolve se mudar com os seus 2 filhos para Moabe.
onde lá esses dois filhos dele vão se casar com duas moças moabitas. Uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Então, depois de alguns anos, o Elimeleque faleceu, assim como seus dois filhos também. E aí a Ruth, né, que era uma dessas moças com quem um dos filhos dele se casou, e a esposa do Elimeleque, que era Noemi, resolveram fazer o caminho de volta e foram viver em Belém. E lá em Belém, a Ruth ela acaba se casando novamente com um homem chamado Boaz. E aí eles vão ter um filho que era o Obed. Obed que vai ser o pai do Jessé, que consequentemente foi pai de Davi. E aí na época do rei Saul, os israelitas estavam tendo muitos problemas com os moabitas, eram várias batalhas e ele não conseguia derrotar os moabitas. Só quem consegue essa vitória é o rei Davi, que foi muito bem sucedido contra os moabitas, os derrotando e depois os tornando vassalos de Israel, os obrigando a ter que pagar impostos para o reino de Israel. E aí depois de muitos e muitos anos aconteceu a ruptura de Israel. E aí teremos a formação do reino de Judá. Então vai ter a divisão, reino de Israel e reino de Judá. E foi durante essa ruptura que os moabitas aproveitaram-se daquela fraqueza que Israel ficou depois dessa ruptura e eles reconquistam a independência deles. E aí depois de algum tempo, no reinado de Onri, que foi esse personagem que eu falei no início do vídeo, os moabitas foram novamente subjugados pelos israelenses e foram obrigados a pagar novamente tributos pesados a Israel. Aí depois do reinado de Acabe, que foi um rei moabita, o novo rei que era o rei Messa, esse rei que foi o mais importante dos moabitas, ele desafiou Israel e lutou pela independência dos moabitas. O rei Josafá de Judá, ele conseguiu se unir com outros dois reinos. Ele se fez uma aliança com o rei de Edom, que é um povo que a gente já viu aqui no canal em 2 vídeos. Vou deixar o card aqui para depois vocês conferirem. E também com o reino de Israel. E eles se unem contra Messa, que era o rei moabita. E aí eles conseguem invadir Moabe e destroem várias cidades moabitas. Mas existia uma única cidade que era uma cidade fortaleza, que era a cidade de Kir-Hareset, hoje chamada de Kerak, que era uma cidade fortaleza. Então o rei Messa ficou lá dentro e resistiu a esse ataque unificado dos reinos de Judá, Edom e Israel. Então eles acabam voltando para casa sem a grande vitória que seria derrotar o Messa. Então Messa, ele, depois dessa batalha, ele se fortalece e acaba contra-atacando Israel e toma boa parte do território de Israel, como é relatado na Pedra Moabita. No fim do reino do Josafá, os moabitas eles se uniram com os edomitas, agora aliados dos moabitas, e também com os amonitas. E juntos eles atacaram o reino de Judá. Mas aí aconteceu uma coisa, né, que é contada, como é contado na Bíblia, né, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30, que o rei Josafá ele faz um pedido a Deus, que faz uma intervenção. Então temos uma intervenção divina, de acordo com a Bíblia, e que esses 3 exércitos unidos acabam se enfrentando uns aos outros. E o Josafá acaba até ficando com o que pertencia a esses exércitos, né, os despojos de guerra. Ele venceu uma batalha sem ter precisado lutar. Bom, na visão da história não existe nenhuma... na verdade não existe nenhuma versão na história que conta o que aconteceu nessa batalha. Talvez tenha havido algum desentendimento entre esses reinos com relação a quem ficaria com o que do reino de Josafá. Mas aí, enfim, só especulação.
E aí o exército moabita depois atacou Israel, né? Depois de ter tentado atacar Judá e não ter conseguido sucesso, eles atacaram o reino de Israel um pouco antes do rei Eliseu falecer. Então esses ataques acabaram sendo um fruto dessa grande hostilidade que os moabitas tinham contra os hebreus. Nos livros que tem na Bíblia dos profetas, todos eles mencionam essa hostilidade que os moabitas tinham com os hebreus, mas ninguém sabia de onde vinha essa origem dessa hostilidade toda. Bom, o reino de Moabe também ele vai ser citado durante o período do grande império assírio. Toda a Síria e Palestina foram subjugados pela Síria, não sendo diferente, claro, com Moabe, né, que acabou se tornando um estado vassalo assírio, tendo que pagar tributos aos assírios. E depois o reino de Moabe é registrado ali também nesses reinos assírios, nos registros dos reis assírios, até a queda do Império Assírio, que foi derrotado pelos babilônios. E aí os babilônios é que agora incorporaram o território de Moabe ao território da Babilônia. Aí depois tivemos o período persa, né, que foi nesse período que os moabitas passaram a assimilar a cultura persa, a cultura árabe, e foram se distanciando da sua própria origem, da sua identificação, da sua identidade. E depois desse período persa, eles se juntaram aos nabateus, onde eles acabam se misturando com os nabateus, e com isso os moabitas deixam de existir. Até os próprios nabateus depois serem derrotados ali pelos romanos. A gente viu recentemente nessa saga do Pompeu, quando Pompeu fez aquela campanha na Síria, depois ele começa a conquistar o Oriente, né, o conquistador do Oriente. Ele conquista não só... Na verdade, a Nabateia vai ser conquistada depois da Judéia, né? Vai ser tudo ali naquela mesma época em que o Pompeu fez essa viagem para o Oriente. Bom, e depois no ano de 105 depois de Cristo, esse território de Moabe, já fazendo parte ali do território romano, ele vai ser anexado à província romana da Arábia Petra. Bom, tinha esse nome de Arábia Petra porque a capital dessa província era a cidade de Petra, que foi a capital do reino de Edom, né, construída pelos edomitas, e que depois também foi a capital do reino dos nabateus. Quem quiser também conhecer melhor a história dos nabateus, vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam também dar uma aprofundada mais sobre a história desse povo. Bom, então tem também a questão do registro que é feito nessa pedra moabita, ou também chamada de estela de Messa. Messa, que foi esse rei que eu mencionei agora no vídeo. E a estela era uma pedra, né, que existiam várias formas em que ela era construída e também materiais. No caso dessa foi de babalto. E nessa pedra conta a história do rei Messa, né, no caso esse grande rei de Moabe, e fala dessa conquista de Moabe no reino de Israel, nessa vitória do Moabe contra Israel. E a reconquista da sua independência, né, fato que a gente viu agora no vídeo. Além também de muitos registros que estão nessa estela de Messa estarem em concordância com a Torá, né? Ou no caso na Bíblia com o Velho Testamento, com relação aos nomes de todas essas cidades que existiram no reino de Moabe. Bom, com relação à língua, a língua dos moabitas era muito parecida com o hebraico, tendo apenas algumas variações dialéticas que foram encontradas nessa estela de Messa, e é o único registro histórico dos moabitas. Bom, com relação à religião, os moabitas eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E o principal deus desse panteão dos moabitas era o deus Quemos. E durante aquela campanha do reino de Israel, junto com Edom e Judá, contra Moabe, e que eles cercaram, sitiaram aquela cidade fortaleza, o rei Messa ele fez uma oferenda para esse deus Quemos.
e como é só para poder escapar daquela situação, ele sair vitorioso numa situação muito difícil. Então ele acaba fazendo essa oferenda ao deus Quemos, que foi sacrificando o próprio filho. E outra divindade que tinha também nesse panteão moabita era Baal-de-Peor, além também da deusa Astar, que também é mencionada nessa pedra moabita. E nesses relatos confirmam que os moabitas faziam sacrifícios humanos para esses deuses. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando no próximo sábado com a saga bizantina, nos últimos capítulos. Vamos ver a segunda parte do reinado do Constantino XI, Constantino Paleólogo, último imperador bizantino. Na sexta-feira temos enquete para o especial da próxima quarta-feira, e dessa vez vou trazer dois povos do período da Alta Idade Média, que foi em segundo lugar naquela pequena enquete que eu fiz rapidinho ali na semana passada. Beleza? E para quem acompanha aí o Curta com Zelota, só dá uma conferida que já o vídeo está disponível aí para vocês lá na área de membros. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até sábado. Falou, pessoal.